dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo de 3 salmos, né? O Salmo 67 não sabe a autoria, os 68 e 69 são de Davi. E no Salmo 67, o salmista pede para Deus resplandecer o rosto dele sobre ele, para que a terra veja a sua salvação. É muito interessante como que o salmista já tinha uma visão do futuro, né? O rosto de Deus. Colossenses 1,15. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, para que o mundo veja a sua salvação. Então esse é o nosso papel como cristão, refletir a imagem de Cristo, para que as pessoas vejam a salvação, vejam que nós somos testemunhas, vejam que mudamos de dentro para fora. Então o que o salmista está pedindo é a bênção de Arão, vê lá em Números 6, 24 a 26. Que diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mas o salmista acrescenta, para que o mundo veja a sua salvação. Então o crente, ele tem que ir no mundo para ser luz no mundo, ele tem que ser a diferença no trabalho, ele tem que ser a diferença na terra, ele tem que ser a luz nas trevas, ele tem que ser a diferença em qualquer lugar que ele for, as pessoas possam ver Jesus nele. As pessoas têm que conhecer você como um homem de Deus e como uma mulher de Deus. E para isso você tem que refletir Jesus. E como que eu vou refletir Jesus? A Bíblia diz que as nossas boas obras, elas não nos salvam, mas elas nos dão galardão. Leia Apocalipse 22, 12. Você vai ler também Mateus 5, 16. Ele fala sobre a candeia acesa e ele fala o seguinte: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está ao Pai que está no céu. Refletir Jesus é andar como Jesus. Refletir Jesus é cumprir aquilo que Ele mandou. Refletir Jesus é quando as pessoas olham para nós e falam: esse aí não é aquele mais. Essa é uma nova criatura. Esse aí está mudado, transformado pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder da palavra. E no Salmo 68, esse salmo é o Salmo de Davi, ele fala sobre o Sinai ter se transformado na morada do Altíssimo e dele ter levado cativo o cativeiro. O apóstolo Paulo, em Efésios 4:8, ele repete isso, que quando Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É muito interessante quando foi que o Sinai se transformou na morada de Deus. Sinai é uma península que abrange o Egito, a Arábia Saudita e o deserto de Israel, ao sul de Israel. Península do Sinai é o monte que Deus colocou os pés nele. Leia Êxodo 19, é o monte Horeb, que fica atualmente na Arábia Saudita, não fica no Egito. E o interessante é que Deus colocou os pés nesse monte, esse monte fumegava, e ali todo o povo de Israel pôde ver a glória de Deus. Os rabinos dizem que naquele momento, você vai ler Êxodo 19, Deus falou os 10 mandamentos em todas as línguas da terra. Porque no pé do monte Horeb havia um populacho, um povo que saiu com o povo hebreu do Egito, e havia também o povo que saiu do Egito. Então ali tinha pessoas de todas as nações. E Deus naquele momento, ele desce sobre o Sinai na forma de Jesus Cristo, porque Deus é Espírito e Ele quer que seus adoradores o adorem o Espírito e em verdade. E quando diz que viram um Deus e não morreram, Ele colocou os seus pés no monte e em Êxodo 31, 18, escreveu com seu dedo os 10 mandamentos. Então Deus, ele habitou no Monte Sinai, ele manifestou a glória dele naquele lugar, no Monte Horeb, e todo o povo de Israel e as nações ali representadas viram a glória do Deus de Israel. Essa teoria rabínica é bem interessante. Lá fala que Deus falou com voz de trombeta, falou no trovão, e quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê que os discípulos, quando foram cheios do Espírito Santo, quando Deus manifestou através do Espírito no livro de Atos, todos começaram a falar em línguas.
E se você ler lá, Atos capítulo 2, eram línguas estrangeiras. A festa de Pentecostes é uma festa de peregrinação obrigatória, do qual todo judeu era obrigado a ir até Israel, a Jerusalém, no templo, levar uma oferta. Leia Deuteronômio 16:16, chamada festa das... Eles ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas. E as pessoas que estavam ali viram eles falarem as grandezas de Deus. Presta atenção, na sua própria língua. Ali o que aconteceu em Atos é uma repetição do que aconteceu no Sinai, ou no Horebe, em Êxodo 19. Lá Deus manifestou a glória dele através de Jesus Cristo. E em Atos Deus manifestou a glória dele através do Espírito, falando em todos os idiomas. É interessante, leia Ezequiel 43, de 1 a 5, que quando Jesus voltar, ele vai entrar pela porta dourada, que está de frente ao Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E lá fala que a voz dele é como voz de muitas águas. Se você não sabe o que é muitas águas, leia Apocalipse 17, fala de uma meretriz que está sentada sobre muitas águas. Muitas águas são multidão de povos, lê lá em Apocalipse 17, nações e línguas. Na volta dele agora, quando ele voltar para arrebatar a sua igreja, quando ele colocar os pés agora no Monte das Oliveiras, o monte vai rachar no meio, leia Zacarias 14:4. Ele vem com voz de muitas águas, ou seja, ele fala em todos os idiomas. Quando Jesus voltar, é como manifestou a primeira vez no Sinai, colocando os pés. Manifestou no livro de Atos através do Espírito. E agora vai manifestar visivelmente no Monte das Oliveiras, Zacarias 14:4. Vai entrar na porta dourada. Você vai ler em Ezequiel 43, que eu falei. Ele vai entrar lá por aquela porta, proclamando o juízo de Deus em todos os idiomas. Então esse é mais um salmo, né? Levou o cativo o cativeiro, em Efésios 4:8. Diz que aquele que subiu é o mesmo que desceu até as regiões inferiores e distribuiu dons aos homens. Que nessa manhã você busque de Deus o dom, a capacitação para o trabalho. Como eu disse, nós devemos oferecer. Romanos 12:1 diz para você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo. Ou seja, eu estou aqui, Deus. Eu sei que ser cristão não é fácil. Eu sei que como é permanecer no caminho estreito e apertado. Mas eu ofereço a minha vida, ofereço meus sonhos, ofereço tudo para o Senhor, eis-me aqui. O melhor lugar para você estar hoje é no centro da vontade de Deus. Então ofereça você, ofereça sua casa, que você acha que é sua, que é dele, seus filhos, que você acha que é seu e é dele, mas fala para ele. Te devolvo. Quando você lê a história de Ana, mãe de Samuel, lê a 1 Samuel. Aquela mulher era uma mulher estéril, não podia ter filho. E ela orou a Deus e Deus abençoou. E ela engravidou. Em vez dela falar, oh Deus, muito obrigado pelo filho que o Senhor me deu. Ela falou isso, mas ela falou mais. Eu vou te devolver ele todos os dias da vida dele para te servir. Olha! Se você ler lá a história, aquela mulher que era estéril, quando ela devolveu Samuel, quando ele desmamou, cresceu, ela entregou ele para servir no santuário. Samuel, um nazireu, um homem cheio de espírito desde o ventre. Ela teve mais 5 filhos. Ela resolveu ficar no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é que você entenda que estamos aqui de passagem. E nós aprendemos pela palavra como devemos ser. Devemos oferecer a Deus, não é ser cânticos de agradecimento, mas é oferecer também o nosso corpo. E no Salmo 69:28, ele fala sobre sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Olha que coisa! Quando a gente lê Apocalipse capítulo 20, de 12 em diante, que aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida vão para o lago de fogo. Lá diz que serão abertos livros e outro livro, o livro da vida. Você está vendo falar dele aí no livro de Salmos. E você não está vendo falar que Deus escreve, mas que ele risca. Toda pessoa que Deus fez no ventre da mãe, ela teve o nome escrito no livro da vida.
Aqueles que vão para dentro do lago de fogo, os nomes foram riscados. Eu já dei um estudo desse sobre o livro, você deve pesquisar aí para você ver. Mas o nome não é escrito, o nome é riscado. Porque quando diz em Romanos 8:29 que Deus nos predestinou, é porque todo mundo que existiu, ele escreveu o nome no livro. Deus nunca fez o ser humano para ir para o inferno. Ir para o lago de fogo é uma escolha. E quem morrer sem aceitar Jesus, no momento da sua morte, o nome é riscado. Enquanto ele estiver nesse mundo, o nome permanece no livro. Porque Deus espera que essa pessoa se converta e seja salva. Leia Êxodo 32:32, a oração que você não deve fazer é pedir Deus para riscar o seu nome. Isso é uma loucura. E ele termina no 33. Ele vai falar o que o salmista está falando aí. Riscarei o nome daquele que viver pecando contra mim. E eu te pergunto nessa manhã, vale a pena você colocar em risco a sua salvação? Vale a pena você viver na vaidade desse mundo? Tomara Deus te dê muita saúde, muitos anos de vida, ou até a volta dele você esteja nessa terra. Mas fique sabendo, hoje pode ser meu último dia, e pode ser o seu também. Você está preparado? Como é que está o seu coração? Seu coração é como um coração de criança? Não guarda ódio, amargura? Não? Como que está? Você tem certeza da sua salvação? Você não anda praticando pecado? Você não toma ceia indignamente? Jesus morreu para que você tenha vida e seja transformado, para que seja uma testemunha e o mundo veja em você a imagem dele. Tudo vai estar escrito. Quem pratica o pecado, a prática do seu pecado, vai estar escrito. E nesse livro, o primeiro livro, que é o livro da sua vida, que está escrito. No segundo livro, que é o livro da vida, de todo ser vivente, o livro da vida, esse que você está vendo aí no Salmo, seu nome vai estar arriscado ou apagado. Não vale a pena negociar a sua fé. Pensa. A nossa vida aqui é como a erva que logo passa. Comecei essa leitura no dia 1º de janeiro. E já estamos quase no meio do ano. E eu te pergunto, é muito rápido. E a vida passou tão rápido. Como um filme, eu posso lembrar toda a minha vida, desde que eu me entendo por gente até hoje. Não vale a pena abandonar Jesus, não vale a pena trocar Jesus. Porque a nossa vida aqui, quando muito, vai a 70, 80 e depois disso é canseira, é enfado. Há um repouso preparado para nós. Há uma promessa. Não, há várias promessas. Mas a promessa mais linda é que o dia que fecharmos os nossos olhos, nessa terra, vamos acordar diante de um tribunal para receber o nosso galardão, ou diante de um tribunal para receber a nossa condenação. A promessa mais linda é que todo aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá. Iremos morar com o Pai uma eternidade. Que Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e que as pessoas onde você vive, mora, caminha, possam ver não você, mas Cristo em você. Fica na paz, tenha um excelente dia.